Escanor é um dos pecados capitais mais poderosos, tendo feitos e capacidades absurdas, sendo capaz de enfrentar e lidar com os deuses do verso de Nanatsu. Do outro lado temos Zaraki Kenpachi, com poder avassalador no mundo espiritual de Bleach, sendo um dos capitães mais poderosos já visto. Mas quem venceria e como seria essa luta? É isso que vamos analisar nesse vídeo. Condições de batalha. Irei considerar ambos em seu auge e no campo neutro e com energias igualadas. Nível de poder. Escanor é um personagem com diversos feitos em sua vida. Escanor conseguiu ganhar do Gallant, um demônio dos 10 mandamentos, que era superior a seres como demônios vermelhos, oitavos, energia em escala de nível montanha, e que possui, o Gallant, o fragmento do poder do rei demônio. Mesmo assim, o mesmo foi completamente humilhado pelo Escanor. Escanor conseguiu subjugar também, personagens extremamente poderosos como Estarouça, que era um dos mandamentos mais fortes. Na sua luta contra o Meliodas no modo assalto, ele derrotou usando a sua forma The One, e futuramente ele ainda teria derrotado os Eldris em um combate, mas seu maior feito claramente foi conseguir lutar fisicamente de igual para igual contra o rei demônio, e Escanor nessa forma era um dos poucos personagens que conseguiria enfrentar o rei demônio frente a frente. Então, qual é o nível de poder, sua escala, seu nível de poder para o Escanor? Seu nível eu colocarei em nível multissistema solar, em potência de ataque por conseguir ferir e aguentar golpes de seres como rei demônio, um dos deuses de Nanatsu e criador do mundo demoníaco, que possui um céu estrelado. Caso queira entender o poder do verso de Nanatsu no Taizai, recomendo que assista meu vídeo da parte 1 e a parte 2 que eu fiz analisando o verso de Nanatsu no Taizai. Agora vamos para Zaraki Kenpachi. No início da obra vimos Zaraki enfrentar dois capitães ao mesmo tempo, se nerfando. No arco do Recomundo vimos Zaraki derrotar Noitra, o espada número 5, e junto com Byakuya subjugar o espada número 0, simplesmente o Yami, sendo que os espadas tinham poder para destruir Las Noutias, e para tal feito precisaria de um nível de energia na escala de nível país. No mínimo, no arco da guerra vimos Zaraki evoluir ainda mais, tendo derrotado Grammy, o Stereo Inter mais poderoso, e tendo enfrentado Gerard Valkyrie com seu poder, no caso a sua Bankai. Mas qual nível de poder que poderíamos colocar o Zaraki Kenpachi? Podemos colocar o Zaraki numa escala de nível multissistema solar a nível Galaxy, por escalar o feito da Senjamaru, que simplesmente abalou os 3 mundos, e tem um poder que até mesmo Grammy, que havia criado espaço com estrelas e uma galáxia, não conseguia simplesmente suportar. Caso queira entender melhor o nível de poder de Zaraki, deixarei na descrição o vídeo que eu fiz sobre o demônio de Bleach, analisando seu nível de poder, velocidade a mais a fundo. Força. Agora vamos analisar a força de ambos. Escanor escalou feito absurdo, como o Gallant partindo 3 montanhas ao meio, e o feito do Meliodas com o graveto destruindo uma colina enorme. Na luta contra o Meliodas na forma The One, ele superou o Meliodas, esse mesmo Meliodas que era várias vezes superior ao Gallant, que podia tranquilamente simplesmente destruir cidades e até mesmo destruir montanhas. Mas para frente vemos ele simplesmente superando na força física a Omnius Nebula do Zelda e quase o matando. Mas para frente vimos simplesmente Escanor ficar ainda mais poderoso, ficando igual em nível de força física com o Rei Demônio. Vemos no purgatório o Rei Demônio na sua forma mais velha e enfraquecida, conseguindo esculpir a paisagem que tinha montanhas, e simplesmente fazendo isso com facilidade. Na sua luta contra o Rei Demônio, contra o Meliodas no caso, o Rei Demônio ataca o Meliodas e abre simplesmente o chão, usando a sua força física, abrindo o chão por vários quilômetros. E os Escanor estavam com a força física equiparável nesse nível, por simplesmente conseguir pressionar o mesmo, ser equivalente força ao Rei Demônio. Ainda temos o fato que Pelegade tinha força física suficiente em Mokushiroku para destruir toda a dimensão de Anifine,
Então podemos colocar o nível de força, né, de potência de ataque dos canhões em escala nível multisistema solar, podendo ferir personagens nessa base, como o Rei Demônio, podendo se escalar força física de destruição na escala de nível Ilha Grande ou até mesmo nível País Pequeno. Já o Zaraki Kenpachi tem alguns feitos interessantes, como destruindo vários prédios sem dificuldade e também passando pela defesa do Hierro de Nuitra. Na guerra vimos ele destruir um meteoro que poderia destruir todo o CDT. Além disso, vimos ele conseguir escapar cortando espaço do espaço criado por Grammy, simplesmente cortando espaço e voltando para Soul Society, e conseguindo cortar o Gerald Valkyrie e Grammy, que simplesmente por sua vez tinha poder suficiente para criar um espaço que era uma dimensão com uma galáxia e estrelas no fundo, com sua Shikai e sua Bankai. Obviamente, com isso podemos colocar ele com certeza em nível de força, de potência de ataque em escala cósmica, né? No caso de multisistema solar, até mesmo nível galáxia. Em escala de destruição, em questão de força física, podemos colocar em nível multicontinental. Agora vamos analisar a velocidade. O Scanner, sem estar no auge, reagiu a personagens como Lu do Céu, que é dito se mover na velocidade da luz. Também melhoras no modo Assault. Esses personagens já são superiores à velocidade da luz e possuem obviamente velocidade de combate nessa escala. Na luta contra o Rei Demônio, ele reagiu a alguns golpes do Rei Demônio. Também conseguiu superar sua velocidade de reação, surpreendendo ele em alguns momentos e algumas investidas. Então, em velocidade, eu colocaria o Scanner na escala nível FTL a FTL+, em sua velocidade, considerando o fato de ser superior a personagens que já tinham essa base de velocidade e conseguindo reagir à investida do Rei Demônio, que era várias vezes superior a personagem, incluindo personagens como Arcanjo Lu do Céu, que era dito no mangá, tendo a velocidade, né, de poder se locomover e atacar na velocidade da luz. Agora vamos para Zaraki Kenpachi no arco do início da história. Ele conseguiu reagir e dar investida de dois capitães ao mesmo tempo. Na sua luta contra Noitra, ele simplesmente mostrou o poder, né, de algumas vezes pressionar e superar o mesmo em combate. E na sua luta contra Grammy e Gerald Valkyrie, ele conseguiu superar a velocidade de reação de ambos em alguns momentos e atacá-los, conseguindo assim causar danos nos mesmos. Sendo assim, esses personagens são mais poderosos e rápidos que personagens, né, e membros como por exemplo os Sterewitz e a Canão, reagiram a ataques na velocidade da luz. Colocarei o Zaraki em FTL a FTL+, devido a sua Bankai, que pode aumentar ainda mais seus atributos. Caso esteja gostando, deixe o like e comente no vídeo para engajar, além de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Agora vamos voltar para a análise. Resistência. Nós vimos Zaraki no início da história simplesmente aguentando ataques extremamente poderosos, como o ataque do Komamoto e Tonsen, dois capitães e até Noitra, personagens que estariam na escala de nível país, simplesmente escalar feito do Ichigo de para o Soryoku, que tinha um poder de 1 milhão de impacto. Ainda temos Araki destruindo um meteoro e ficando no centro da explosão sem nenhum dano aparente e conseguindo resistir a ataques de personagens, né, extremamente poderosos como Gerald Valkyrie e Grammy. Resistência. Zaraki teria uma resistência o suficiente para resistir ataques concentrados de personagens de nível de poder nível galáxia como Grammy. Escanor resistiu a ataques que partiram montanhas ao meio e até ataques mais poderosos que esse, como por exemplo os ataques do Melioda no modo Assault. No auge, ele resistiu a ataques do próprio DK, que havia recuperado seu poder e estava no seu auge, sendo capaz de resistir e até causar dano no mesmo. Mesmo o personagem que tinha capacidade de simplesmente mudar paisagens com seus ataques, tinha um nível de poder mágico na escala multisistema solar. Então eu colocaria o Escanor na resistência, né,
e nível multisistema solar conseguiram aguentar ataques concentrados nessa base. Agora, quem venceria? Na minha opinião, vejo Zaraki vencendo essa luta. Analisando o histórico de ambos, acredito que os dois iriam começar esse combate no corpo a corpo, ambos tentando causar danos um no outro, mas aqui eu acho que o Zaraki tem uma leve vantagem, por seus ataques serem ataques espirituais, podendo causar danos diretamente na alma do Escanor. O Escanor pode causar dano nos Zaraks através dos seus ataques e o uso do Sol Cruel e suas variações, mas os ataques de Zaraki são mais perigosos por simplesmente ignorar a durabilidade, sendo capaz obviamente de ignorar qualquer resistência e simplesmente causar danos diretos na alma do Escanor. Mesmo assim, não acho que seja uma luta fácil. O Escanor tem força, velocidade, resistência e técnicas extremamente poderosas, que foi capaz de causar danos em seres extremamente poderosos como o Rei Demônio. Porém, o Zaraki pode usar ataques na alma ou usar pressão espiritual para causar danos irreversíveis na alma do Escanor para o finalizar e vencer. Outro ponto é que, em questão de experiência em combates, Zaraki tem muito mais tempo, vivendo muitos séculos, além que o Escanor não pode durar muito tempo em suas formas mais poderosas, enquanto o Zaraki pode usar sua versão Konshikai para vencer o Escanor através dos danos espirituais, e com isso acredito que o Zaraki venceria. Por conta da questão dos seus hacks, seus ataques afetam diretamente a alma, causando danos irreversíveis, ignorando completamente a durabilidade do Escanor, além que ele pode causar também danos através da sua pressão espiritual. E também contando com a sua experiência, para mim eu acredito que o Escanor tem menos possibilidade de vitória do que o Zaraki. Bom, se você concorda ou discorda do resultado, comente. Peço para deixarem o like e se inscreverem no canal para ajudar no fortalecimento do mesmo. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.